Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de saúde da criança e do adolescente. Além daqueles agravos que a gente já viu com relação à diarreia, pneumonia, pediculose, a gente tem também as alterações que são congênitas, ou seja, alterações que a criança já nasce com elas. Uma alteração comum é a fissura labial e a fenda palatina. Quais são as causas? A hereditariedade, fatores tóxicos infecciosos, o estresse ocional, a radiação ionizante e algumas drogas. Então, a criança nasce com esse espaço na fenda, né, no palato mole ou duro, vai depender do grau, ou nasce com uma fenda no lábio, que é o lábio leporino. Existem cirurgias para correção e o nosso papel enquanto enfermagem é orientar, apoiar e prestar todos os cuidados no pré e no pós-operatório. Essa é uma condição que afeta muito a criança porque vai afetar a alimentação dessa criança. Então, é uma condição que precisa ser corrigida. Outra anomalia congênita é a atresia de esôfago. Na atresia de esôfago, ocorre uma interrupção do desenvolvimento do esôfago durante da terceira e quarta semanas de gestação. Então, essa interrupção ela vai impedir com que haja a comunicação da boca com o estômago, porque o esôfago é que faz essa ligação. A gente tem 4 tipos de atresia, aliás, 3, que tem apenas uma atresia, apenas uma diminuição do lúmen. Tem uma fístula ou tem uma atresia com fístula. Também a resolução é cirúrgica e nós vamos fazer o pré-operatório e o pós-operatório dessa criança, sanando todas as necessidades fisiológicas dela. Temos a imperfuração anal. Essa imperfuração anal ou síndrome do ânus imperfurado é realmente que a criança nasce com o ânus sem ser perfurado. É resolvida através de cirurgia. E às vezes é indicado o uso de colostomia temporariamente. Outra condição é a hipospádia. A hipospádia, ela é a posição anormal da abertura da uretra. Então, ao invés da uretra sair lá na glande, ela pode aparecer em uma dessas outras posições. O meato urinário, né? Não a uretra, o meato urinário, a saidinha da uretra. Ela pode aparecer em um desses locais. Olha aqui, ó, uma hipospádia. Essa hipospádia também precisa ser corrigida cirurgicamente e nós, enquanto enfermagem, nós vamos prestar todos os cuidados necessários. Outra alteração importante e que afeta a vida da criança, vai afetar o desenvolvimento, a aprendizagem, o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, é a hidrocefalia. A hidrocefalia, ela consiste no excesso de líquido, O líquido é o líquido que lubrifica as meninges, lubrifica a nossa medula. Então, acontece um excesso de líquido dentro da cavidade intracraniana. A criança ela vai aparecer, então, com um perímetro cefálico muito maior do que o normal. O que causa? A espinha bífida pode causar hidrocefalia, prematuridade de bebês e também tem a causa genética em condições muito raras. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um acúmulo de líquido na cavidade, a gente tem também uma deficiência das válvulas, e aí é necessário fazer uma cirurgia, colocar uma válvula para poder drenar esse líquido aqui. É um problema sério e que deixa as mães, na verdade todos esses problemas genéticos, eles causam uma ansiedade na família muito grande, porque são alterações que ninguém espera nascer com uma criança
com alterações. A gente quer nascer com crianças saudáveis. Então, a enfermagem precisa dar todo o apoio emocional para essa família, explicar que muitas das vezes a gente tem uma resolução boa, apesar da hidrocefalia influenciar muito no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Temos também a espinha bífida. Na espinha bífida, a criança ela nasce com a medula, parte da medula para fora. Olha aqui, ó, a medula, ao invés de ficar fechadinha, ela não se fecha. Uma ação que a gente faz durante o pré-natal para evitar a espinha bífida é o uso de... oh meu Deus, qual é o nome? Ácido fólico. O uso de ácido fólico. Aqui é uma cirurgia, uma criança que foi operada de espinha bífida, cicatrizinha, mas resolve. Uma outra anomalia congênita são as cardiopatias congênitas, e a gente tem de dois tipos. A cardiopatia congênita cianótica, que são mais graves, e elas são caracterizadas principalmente pela cianose central dessas crianças. É um sinal clínico de gravidade. Aí, geralmente, as intervenções cirúrgicas, elas são imediatas, para garantir a sobrevida dessa criança. E temos as cardiopatias congênitas acianóticas, que são aquelas mais leves, às vezes a pessoa nem sabe que tem, convive com ela até a fase adulta, não provoca cianose, são menos graves. E a pessoa ela pode apresentar nenhum sintoma ou um quadro de insuficiência cardíaca. Correção cirúrgica também. A causa é multicausal, pode ter fatores ambientais, genéticos, uso de medicamentos, drogas, doença materna, como diabetes, lúpus, infecção como rubéola e sífilis, que vai interferir no processo de formação desse coraçãozinho nas primeiras semanas de vida. Os sintomas: espinéia, cansaço, cianose, crises de hipóxia, que é a queda do oxigênio na corrente sanguínea, pressão arterial elevada, dificuldade de crescer, de ganhar peso, dedos em formas de baqueta de tambor, é o baqueteamento das digitais, então a digital ela fica mais gordinha, postura de cócoras e respiração superficial e rápida, aquela sensação de cansaço. Para sanar todas essas anomalias, essas patologias, esses agravos que a gente viu até agora, muitas vezes a gente vai precisar fazer administração de medicamentos. E a administração de medicamentos em pediatria é complexo, porque a gente tem que ter muita atenção com relação à dose, com relação ao paciente, com relação à via, porque é uma criança muito pequena, indefesa e que às vezes responde muito rápido a qualquer administração de medicamento. A gente precisa ter uma atenção especial a antibióticos, horários e reações adversas, principalmente na primeira administração de qualquer medicamento. Precisamos manter a criança sob observação após toda a administração de medicamentos. Observar se a criança engoliu a administração oral. Em caso de intramuscular, a gente tem que manter a coerência entre a massa muscular dessa criança e a injeção e o volume a ser administrado. Às vezes, a gente tem uma criança com pouco músculo, então a gente tem que ter essa sensibilidade. As medicações intravenosas, elas têm efeito imediato, então a gente precisa ter uma atenção redobrada. Evitar tornar a administração de medicamento uma experiência estressante e sofrida. Sempre brincar com essa criança, explicar, tentar acalmar essa criança. Estar amplamente informada sobre a substância que está sendo administrada, qual que é a substância, para que ela serve, quais os efeitos colaterais, quais as contraindicações. Preparar e administrar o medicamento. Não é o ideal, não é aconselhável você administrar uma medicação que foi preparada por outro profissional. Então, quem prepara, administra. Todos os cálculos das doses de medicamentos em crianças são baseados em seu peso e idade. Por isso, os pacientes das unidades neonatal e pediátrica devem ser pesados diariamente. Todos os medicamentos vão ser
baseados no peso. Então, a gente precisa pesar essas crianças que estão conosco todo dia. A gente pode administrar medicação via oral, endovenosa, intramuscular ou retal. Retal, mais em caso de laxantes, a gente vai fazer. No músculo, a gente nunca faz medicamento no glúteo, no bumbum do bebê. Sempre no vasto lateral da coxa. Esse músculozinho aqui, a gente divide em 3 partes e faz no meio. A angulação da agulha vai depender da quantidade de massa dessa criança. Se essa criança tiver músculo suficiente, 90 graus, ou se não, 45 graus. Depois que essa criança saiu da maternidade, saiu dos nossos cuidados no hospital, a gente vai precisar prestar assistência à saúde dessa criança durante o restante da vida dela. Então, para poder dar atenção à criança e ao adolescente, a gente vai precisar conhecer a história do crescimento e desenvolvimento dessa criança e como elas podem ter sido afetadas. Conhecer as condições do meio ambiente em que ela vive, se ela tem alimento, se ela tem carinho, se ela tem saneamento básico, suas crenças, seus hábitos, seus valores, os aspectos afetivos, se a mãe dá carinho, se o pai dá carinho, culturais e sociais. Precisamos também estabelecer uma relação de confiança com a família, porque se a gente não criar esse vínculo de confiança com a família, a gente não vai conseguir essas informações, a gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai conseguir com que essa família confie na gente. Identificar os problemas de saúde, oferecendo suporte para atendimento e assim possibilitar a participação no processo de recuperação da saúde da família. Uma ação de atenção à saúde da criança e também do adolescente é o crescimento e desenvolvimento. Crescimento, eu já falei com vocês, é o aumento da estrutura do corpo, é a altura e o peso. Eles devem ser medidos de maneira padronizada em todas as consultas nas unidades de saúde. E na linha guia que eu mandei também tem o calendário de puericultura, né, de crescimento e desenvolvimento. A gente faz ao nascer, faz com 2 meses, com 4, com 6, com 8, com 9, com 1 ano, com 1 ano e 3 meses, geralmente coincide com as datas das vacinas. E o desenvolvimento? O desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo de ter habilidades, realizar funções cada vez mais complexas. Então, é a capacidade de desenvolver habilidades. Ele vai desenvolver controle neuromuscular, destreza, traços de caráter, funções que só podem ser medidas por meio de provas funcionais. Então, aqui, ó, na consulta a gente vai avaliar se a bebê já fica de bruços, se o bebê rola, se o bebê já senta, senta com apoio, senta sem apoio, engatinha, anda com apoio, anda sem apoio. Existe uma tabela, uma planilha que a gente consegue acompanhar no cartão da criança todo o desenvolvimento dela. Com relação ao crescimento e desenvolvimento, a carga genética herdada dos pais é o primeiro determinante do padrão. Depois a gente vai ter condições de vida desfavoráveis. É claro que uma criança que não tem comida vai crescer menos, ganhar menos peso, vai desenvolver menos. E também algumas doenças que podem impedir a expressão do potencial genético de crescimento e de desenvolvimento. Então, aqui a gente avalia o CD. Desenvolvimento da criança em cada faixa etária, ela tenha sido utilizado observado a utilização de guias. Aqui a gente tem uma parte do cartão da criança e aqui as habilidades que ela tem que ter para cada idade. 1 mês, o que a criança tem que fazer? A gente vai lá e marca no cartão, se ele fez com 1, com 2, com 3 meses. 2 meses, o que a criança precisa fazer? Então, ela precisa desenvolver essa habilidade dentro dessas idades aqui, ó. Se ela não desenvolveu essa habilidade, se ela tem 7 meses e ela ainda não fica de bruços, barriguinha para baixo, então ela tem um atraso de desenvolvimento. Quando a gente tem mais de 2 marcos de atraso, a gente precisa ligar o sinalzinho amarelo de atenção e investigar. A avaliação do crescimento
ela é feita através do gráfico, é aquele mesmo gráfico que a gente viu do peso ao nascer. Crianças abaixo do percentil 10 tem baixo peso, percentil daqui do verdinho ela é um peso normal, mais que percentil 90 ela tem sobrepeso, obesidade. E a gente quer que toda criança fique entre as curvas aqui. As medidas físicas, elas vão refletir a taxa de crescimento da criança. E a técnica, ela precisa ser rigorosa, os dados corretos, o registro também fidedigno e a interpretação exata. O mais importante do que colocar os valores é a gente avaliar se essa criança está ganhando peso, se essa criança está desenvolvendo. E dá pra gente observar se tem mudanças súbitas, né, nessa avaliação. Para pesar, a gente já viu o peso lá nos cuidados imediatos da criança. Essa balança ela tem que estar tarada, ela precisa ter um local plano, afastada da parede e permitir boa visualização de escala. Criança menor de 2 anos tem que estar sempre descalça e despida. Coloca a criança pequena deitada ou sentada no meio do prato da balança. A criança maior ela tem que ser colocada em pé no centro da plataforma da balança, com os braços estendidos ao longo do corpo. Anotar o peso na folha do prontuário, registrar no gráfico de crescimento. E aí, é ideal a gente ligar os pontos que a gente for fazendo no gráfico para acompanhar se essa criança está ganhando peso adequadamente. Precisamos proteger a balança com a fraldinha ou papel de preferência, para evitar infecção cruzada e também se o papel não altera o peso. Prevenir acidentes dessa criança rolar, cair da balança. A criança tem que ser pesada preferencialmente na mesma balança e no mesmo horário. Ambiente arejado, sem correntes de ar. Explicar o procedimento. Realizar a limpeza da balança com álcool. Então, criança menor de 2 anos ou até 16 quilos, a gente pesa assim, nessa balança aí. Depois, na balança normal, para adulto, em pé. A estatura é a medida do crescimento muscular e esquelético dessa criança. Ela precisa ser avaliada até a idade adulta. Comprometimento da estrutura, ela geralmente vai traduzir uma alteração de longa duração. E a gente às vezes não consegue recuperar e intervir como a gente consegue recuperar e intervir no peso. No ambulatório, a gente precisa medir essa criança de acordo com o calendário preconizado pelo CD, lá quando a gente pesa, a gente já mede. Ao término da mensuração, registrar todos os dados. Além disso, a gente mede perímetro cefálico, torácico e abdominal, conforme as técnicas que a gente já estudou. Então, a gente acompanha o crescimento da criança através desse gráfico. A curva de peso, ela tem que subir sempre. Ela não pode ficar estagnada e nem decair. Sempre ascendente, sempre subindo. Quando a criança completar 6 meses, a gente vai começar a introduzir a alimentação complementar para ela, porque até 6 meses ela vai estar em aleitamento materno exclusivo. Algumas mães, por alguma condição específica, começam a alimentar a criança da suplemento, leite artificial, e aí nesses casos a gente pode começar a complementação aos 4 meses. Então ela vai poder começar a comer frutas, legumes em forma de papinha. Ela pode comer a comida da família, desde que essa comida não tenha muito condimento e que seja amassada. Não podemos bater no liquidificador, tem que ser amassada com garfo. Bem amassadinha. Feijão tirado da casca. O resto, bem amassadinho. Alimentos variados. Podemos usar todo tipo de frutas e legumes, principalmente os amarelos. Folhas verdes escuras, arroz, milho, feijão, outros cereais. Podemos enriquecer com farelo de trigo, arroz torrado e peneirado. Mas sempre continuar mamando até os 2 anos de idade. A criança, até que a partir dos 6 meses não. Mas depois de maiorzinha, ela vai começar a fazer 5 refeições por dia. Comer no seu próprio prato. E quando estiver doente, mesmo com diarreia, ela precisa continuar se alimentando. E a gente precisa avaliar
e orientar condições de higiene, lavar os alimentos e também de moradia. Além de acompanhar o crescimento e desenvolvimento, a gente vai olhar a vacinação. A vacinação, ela é uma ação super importante, muito importante, salva muitas vidas. Coordenada pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, com o objetivo de erradicar, eliminar e controlar doenças que são imunopreveníveis, que a gente consegue prevenir com vacinação. É a maneira mais eficaz de evitar doenças como varíola, que já foi erradicada, poliomielite, sarampo, tuberculose, rubéola, gripe, hepatite B, febre amarela, entre outros, inclusive a Covid agora que a gente está vivendo, porém ainda não são feitas em crianças. Existe um calendário de vacinação. Esse calendário ele é atualizado constantemente com a vacinação da criança ao nascer, que ele toma hepatite B, toma BCG. Aí essa criança com 2 meses volta para vacinar também. Tem são 4 vacinas, pentavalente, poliomielite, pneumocócica 10 e tem mais uma vacina. São 4 vacinas, ela volta com 3 meses para tomar meningocócica, 4 meses para repetir a de 2, 5 meses para tomar a segunda dose de meningocócica. Ela volta com 6 meses e ela volta com 9 meses, 1 ano e 1 ano e 3 meses. Então, é muito importante seguir todas as vacinas da idade e a gente sempre que receber essa criança, olhar o cartão de vacina dela. Adolescência e puberdade. Essa criança então cresceu, ganhou peso, chegou à adolescência. A adolescência ela é caracterizada por uma série de alterações biológicas, alterações psicológicas, sociais, culturais, pode ter duração variada e vai depender de cada indivíduo. É uma fase complicada, de muitas alterações, muitas mudanças, tanto para a pessoa, para o adolescente, quanto para a família. As modificações se dão em todos os órgãos do adolescente e todas as estruturas do corpo devido às ações hormonais. Em geral, a adolescência ocorre junto com um fenômeno conhecido como puberdade. A puberdade são as mudanças físicas e a adolescência as mudanças sociais, emocionais e psicológicas. Então, a gente tem crescimento de pelos, crescimento das genitálias, crescimento das mamas, a gente tem engrossamento da voz, a voz fica mais grossa, a gente tem crescimento de pelos pubianos, axilares, odores, a gente tem a formação do corpo da mulher, cintura, quadril, muitas alterações. E a gente precisa também avaliar se esse adolescente está crescendo e se desenvolvendo. Toda vez que o adolescente procurar unidade, ou uma vez por ano, de preferência, a gente deixa próximo ao aniversário, data do aniversário desse adolescente, para a gente poder avaliar se esse adolescente possui desnutrição ou obesidade. Hoje a obesidade é um problema de saúde pública entre os adolescentes e a gente vai intervir, fazendo orientações, encaminhando para o serviço de nutrição, psicologia, o mais adequado. A gente precisa avaliar alguns caracteres sexuais, como o crescimento das gônadas, a primeira menstruação, o desenvolvimento das mamas, o aparecimento de pelos pubianos. Geralmente, as meninas começam a desenvolver broto mamário e pelos entre 8 e 13 anos, e nos meninos, aumento do testículo dos 9 aos 14 anos e aparecimento de pelos. A gente tem um problema que é a puberdade precoce, que é quando essas alterações começam antes dos 8 anos. Aí precisa encaminhar e avaliar. Na adolescência, a gente tem que estar muito atento ao desenvolvimento psicológico e social desse adolescente. Muitos adolescentes, eles desenvolvem transtornos psicológicos, ficam muito confusos, eles estão numa fase de definição da personalidade. É uma fase muito complicada, que convive com outros adolescentes que pensam diferente, que possuem outras culturas e que às vezes são influenciados.
Então, é uma fase que a gente precisa estar atento e muitas vezes a gente tem dificuldade de acesso a esse público. Na adolescência também começamos a desenvolver o sexo e a sexualidade. A sexualidade normalmente manifesta-se antes da adolescência, por meio da masturbação, tanto por meninos quanto por meninas. A educação sexual ela precisa ser iniciada na família e na escola, desde o ensino fundamental e reforçada nos anos posteriores. Higiene do corpo, comportamento sexualmente responsável, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, uso de práticas contraceptivas, masturbação, namoro, aborto, homo e heterossexualidade e atitudes pornográficas são assuntos que a gente precisa abordar. A forma mais fácil de abordar esses assuntos ainda é na escola, porque adolescentes procuram muito pouco serviço de saúde, mas em toda oportunidade a gente precisa orientar, fazer grupos de educação em saúde, tentar trazer esse adolescente para o serviço. E os pais orientar em casa também. Na adolescência a gente começa a conviver com violência, na infância e na adolescência com violência e maus tratos. A gente tem a violência física, que é quando a criança ela é espancada, ela é presa, ela é agredida fisicamente. O abuso sexual, que é qualquer atividade sexual sem consentimento da criança, inclusive visual. A negligência ou abandono é um tipo de violência. Então, às vezes, o fato de não alimentar, abandonar afetivamente é uma violência e maltrato. E o abuso psicológico dessa criança. Precisamos ficar muito atentos aos sinais físicos de violência, hematoma, arranhões e também os psicológicos, né? Com relação à atitude dessa criança, ao comportamento dessa criança, para a gente ficar sempre atento. Existem os órgãos, que são o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Assistência Social, que podem ser acionados, podem e devem ser acionados para nos ajudar a resolver essas questões. E também dentro do serviço encaminhar para psicóloga, serviço de psicologia, serviço de assistência social, nutrição, o que for necessário. Prestar assistência de qualidade às vítimas de violência, realizar visitas domiciliares, notificar o Conselho Tutelar, juizado da infância, promover a organização de serviços de acompanhamento a essas famílias, identificar situações de violência institucional em abrigos, né, que pode também ter, contra crianças e adolescentes. Na adolescência, as adolescentes começam também o uso de drogas, álcool e outras drogas. Temos drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são o álcool, o tabaco, e as ilícitas, heroína, cocaína, psicóticos, bala, doce, essas drogas aí. A gente tem também o aumento, está muito relacionado o uso de álcool e outras drogas, cigarro, ao aumento de acidentes, ao aumento da taxa de transmissão de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis e aumento da violência. Com relação ao tipo de droga que vai usar, é muito variável, vai depender do grupo de adolescentes de certos grupos de adolescentes, nem todos eles vão utilizar as mesmas drogas ou vão utilizar drogas, mas a gente precisa estar atento para orientar os malefícios que drogas fazem ao organismo. Mas é nessa fase que eles têm o primeiro contato. Cigarro e álcool, por exemplo, tem em todas as casas praticamente. Então, convive, foi naturalizado. Mas a gente precisa orientar. Um outro fator é a depressão e o suicídio, muito comum na adolescência. A gente precisa acolher todas as demandas desse adolescente, escutar, ouvir, não julgar, acolher, fazer práticas educativas, acompanhar o físico e o emocional desse adolescente e também promover suporte familiar e esse suporte ajudar a família a dar suporte a esse adolescente e encaminhar para os serviços especializados. As taxas de depressão e suicídio entre os adolescentes são muito grandes, a gente precisa mesmo ficar atento a isso. Obrigada, foi um prazer estar com vocês.
Lembre-se que o sucesso, ele é fruto de pequenos esforços repetidos diariamente. A perfeição, ela só vem quando a gente repete, repete e faz de novo. Não desistam do sonho de vocês. Anotem todas as dúvidas para a gente poder discutir no fórum de sábado. Um abraço.